Mano Preto, muito bem-vindo à terceira série de conversas Uma Coleção para Amanhã, 2023, Eixo Atlântico e Cabo Verde, muito especificamente. Vamos fazer hoje uma conversa sobre esta multifacetada atividade já com tantos anos de coreógrafo, intérprete, cenógrafo, ator, artista 3D, produtor. Talvez o núcleo mais importante da tua atividade tenha sido realmente a criação da Raiz de Hippolón, a companhia, a associação, escola pela qual tantos cabo-verdianos passaram. Podemos falar um pouco sobre isso? O que é a Raiz de Hippolón hoje? O que é a Raiz de Hippolón hoje? Antes de mais, agradeço este convite, que muito me honra. O Raiz de Hippolón acaba por ser agora uma família e uma estrutura cultural muito importante na história da dança, da música, do ensino, da pedagogia em Cabo Verde. Nós, quando fundamos o Raiz de Hippolón em 91, éramos 3 jovens, mas já tínhamos estado em outros grupos que não deram certo e tínhamos 2 opções: ou continuar os estudos académicos fora de Cabo Verde, não havia cursos superiores em Cabo Verde, e decidimos ficar, e já com objetivos bem definidos, bem traçados, em fundar uma companhia de dança e com objetivos a serem alcançados. Claro está, o nosso primeiro objetivo era um sonho muito humilde, que é ir a Portugal fazer um espetáculo. Pronto. E com essa ida a Portugal, acabamos em poucos anos por ir quase o mundo todo. Portanto, o sonho virou realidade, mas uma realidade que quase assusta às vezes. A dimensão das turnés, o número dos países e dos prémios. E acaba nessa parte mais internacional. A nível nacional, começámos a ganhar responsabilidades, porque as pessoas queriam aprender com o Raiz de Hippolón por vários motivos. Nós tínhamos vários parceiros, principalmente em Portugal, foram as danças das cidades, que nos possibilitaram a vinda de professores, bailarinos, coreógrafos muito conceituados de Portugal para Cabo Verde. Então, a procura para a aprendizagem da dança com essas quase, digo, lendas vivas da dança portuguesa abriu um horizonte muito grande e possibilitou que muita gente se formasse no Raiz de Hippolón. Mano Preto, fala-me um pouco sobre a intuição de fazer logo uma escola, não é? Ou seja, o primeiro momento, o grande impulso do Raiz de Hippolón é uma escola. Porquê que tinham que aprender? Nós não queríamos, nós conhecíamos profundamente a dança cabo-verdiana e nós achávamos na altura que era uma dança, estou a dizer dança de palco. Nós temos uma tradição secular de danças de salão, de danças mais festivas, mas a dança que se levava para o palco, eu e o Zezinho, meu colega, ele tinha formação muito sólida no balé clássico, e achamos que a dança que se fazia a nível da estrutura, da coreografia, da composição, era, posso dizer, um bocado fraca, era muito limitado, não trabalhava as diagonais, os níveis, era tudo uma dança feita mais em paralelo, percebes? Em termos, não havia níveis, dinâmica e a temática era, posso dizer, muito teatral, muito do cotidiano cabo-verdiano. Os movimentos seguiam a composição da música, a literatura da música, as letras. Então achamos que era muito básico, que nós, a necessidade de aprendermos mais surgiu quando a Clara Dermati e o Paulo Ribeiro vieram a Cabo Verde fazer a seleção de bailarinos e músicos para participar do Dança Cabo Verde. Lisboa é a capital europeia da cultura. Tivemos a sorte de 3 bailarinos 1994 escolhidos, selecionados para esse projeto, e nós, 2 meses com a Clara e o Paulo, pronto, vimos que de facto tínhamos razão e precisávamos aprender a estudar dança profundamente. Portanto, essa participação da Dança Cabo Verde mudou tudo que nós sabíamos da dança e colocou-nos exigências fortes de aprendizagem, não de uma forma académica, não queríamos ter passar 5, 6 anos em academias, mas definimos uma estratégia com workshops, com intercâmbios, e os professores virem
dá mais resultados, porque nós queríamos também fazer turnês e não queríamos passar tanto tempo numa academia fechada. E isso resultou, e o núcleo do Reis de Polão, posso dizer, sempre foram 5 bailarinos, mas sentimos que muitas vezes um bailarino apanhava uma lesão, precisávamos de bailarinos de reserva. Isso foi o primeiro mote para se criar a escola. Portanto, a criação da escola, os primeiros alunos, portanto, faziam as aulas com as pessoas que vinham conosco e também participavam de algumas peças do Reis de Polão, que era em Cabo Verde, e faziam turnê de uma forma mais como estagiários. Portanto, tiveram esse privilégio de fazer um estágio ao mesmo tempo que se formava e conhecer o mundo todo, conhecer palcos incríveis e estarem a ser avaliados, por exemplo, pela Cristina, que fazia muitos artigos sobre o Reis de Polão, outro jornalista, e isso tudo ajudou esses bailarinos, e nós mesmos também a abrir os nossos horizontes. Portanto, a escola foi crescendo, porque, uma curiosidade, a escola sempre foi livre, nunca se pagou propina para os alunos terem acesso à escola do Reis de Polão. E até hoje é gratuito, daí a grande procura para participarem da escola. Mano, e como é que é a resposta das pessoas hoje? Eu já entrevistei vários bailarinos cabo-verdianos que falam da Reis de Polão, aquilo era a dança que eu queria fazer. De repente passaram 30 anos, não é? Foi tipo assim, de um dia para o outro passaram 30 anos, muita coisa se passou, muita gente se juntou e seguiram os seus caminhos ou ficaram ainda com a Reis de Polão e têm as suas carreiras paralelas. Como é que tu definirias hoje este universo Reis de Polão? Ou seja, a evolução artística, como é que tu entendeste que mantendo a sua matriz poderia evoluir? Assim, acho que o Reis de Polão, nós rapidamente, na conversa que nós tínhamos, a filosofia, para criar a nossa filosofia, a nossa forma de estar, dissemos sempre que o nosso trabalho teria que se basear até deixarmos de existir sempre na matriz da cultura cabo-verdiana. Porque nós só baseamos na matriz da dança, mas da cultura cabo-verdiana. Nós, desde as primeiras peças, coreografias, de uma forma mais intuitiva, mais, posso dizer, sem um conhecimento profundo da composição coreográfica, noção de espaço, toda essa estrutura de uma coreografia, mas desde o início, uma coisa muito, até fomos ousados nisso e até corajosos, posso assim dizer, de incorporar vários outros, posso dizer, bens ou forma de expressões artísticas que não era dança. Portanto, a música sempre tivemos o privilégio de ter músicos fantásticos disponíveis para trabalhar com o Reis de Polão. Foi o caso do Pantera, o Marlúcio, Sara Tavares, vários outros músicos. Então, isso trouxe o outro elemento para os nossos trabalhos. E também a literatura sempre esteve presente. Nós, no nosso trabalho, sempre tínhamos poemas, tínhamos textos, e toda a nossa cenografia era baseada na forma como os arquitetos cabo-verdianos trabalham, na forma como pesquisam para construir desde casas, ruas, e toda a nossa paisagem muito mais rústica, e sempre baseámos os nossos trabalhos nessa temática paisagística de Cabo Verde. Portanto, isso tudo, e nós até agora, até a nossa última peça, que depois da manhã, na sexta-feira, vai haver um concerto no Gulbenkian, que é com a banda sonora da última peça que fizemos, que é a Coração de Lava. Portanto, até esta não mudamos a nossa estrutura ou a matriz do que fazemos, mas fomos evoluindo. Posso dizer que se eu há 30 anos fiz uma sequência de um bailarino que sai do fundo do palco esquerdo para a direita, agora sei que elementos colocar para essa deslocação ter mais qualidade e mais interesse. Portanto, é aí que eu entendo que é a evolução. Mesmo esse bailarino está mais evoluído, tem mais técnica, quer de deslocação no chão, quer de uma deslocação mais aérea, a evolução eu vejo, porque coincidentemente, quando vou ver o nosso trabalho, vejo que há momentos que se repetem.
Há duetos que se repetem quase no mesmo sítio, mas já com outro tratamento, com tratamento estético, a nível de técnica, numa agressividade quase visceral que havia nos jovens bailarinos, muito possantes fisicamente, mas sem um controle da técnica do corpo. Agora vejo estes mesmos bailarinos a fazer a mesma coisa que fazia, mas já com outra qualidade, com outra noção e consciência do corpo. Mano Preto, há um lado que esta companhia tem, como associação, como estrutura, que agrega e que é, de certa maneira, institucional. Ou seja, ao mesmo tempo que a companhia evoluiu, do ponto de vista artístico, também se tornou um centro, digamos assim, um centro cultural, que se manifesta de várias maneiras e que tu tens dirigido. Tu és atualmente o diretor artístico e assistente técnico no Palácio Vila do Lobo. E a minha pergunta é, o que é que esta estrutura, que é diferente, ganhou com toda a experiência da Raiz de Apollon e como é que se funciona em paralelo? Como é que elas funcionam em paralelo? Ou mesmo outro tipo de abertura para acontecimentos internacionais, como os Jogos Africanos da Praia, em 2019, que também dirigiste? Assim, o Palácio de Cultura acaba por ser, pronto, o culminar aqui, é uma instituição já com uma tutela, tem um orçamento. Eu acabo, a minha vinda ao Palácio também trouxe uma grande dinâmica, porque eu vim mesmo aqui com o objetivo de montar uma estrutura de programação há 6 anos. Com o diretor na altura, nós conseguimos montar toda a filosofia de funcionamento aqui, as temáticas, as rúbricas, para um concerto de música tinha um nome, um concerto de dança tinha um nome, de teatro, etc. E estando cá, percebi que as pessoas também a ganhar alguma confiança, porque quase que associam o percurso, que eu acho muito sólido, muito bem aceito do Reis Polon, também a minha presença aqui no Palácio. Portanto, há muito carinho, há muita confiança das pessoas quando vêm aqui pedir espaço para apresentarem, para fazer alguma atividade, e sinto que vem com esta confiança. A forma de funcionar, portanto, exige de mim mais disponibilidade de horário, poderia vir aqui às 9 da manhã até às 5 da tarde, depois saio e vou para os ensaios. Portanto, quase que tenho 2 trabalhos em paralelo. Duplo emprego, exato. Mas que se confrontam, que quase é o culminar do outro. Aqui também tenho possibilidade de estudar, estou num espaço mais calmo, o tipo de trabalho que eu faço aqui dá-me espaço para meditar, um espaço, tenho momentos mais de meditação, porque faço a programação. Não é um trabalho, eu trabalho muita responsabilidade, mas não é constante, assim, estou sempre pegado nisso, vou fazendo as coisas e sempre tenho algum tempo livre que eu posso dedicar também a estudar, a pesquisar, etc. E chego ao final do dia, ir ao Reis Polon, pronto, é quase que um prémio, porque já é uma coisa mais de casa. Fisicalidade, trabalhar essa fisicalidade. Exato. Vamos falar um pouco, ou seja, as saídas têm um retorno, ou seja, quando se volta, volta-se diferente, viram-se outras coisas, trabalhou-se com outras pessoas. Que papel tem nesse crescimento? Ou seja, o que está na base da companhia é tudo o que é cabo-verdiano, mas o Cabo Verde misturou-se sempre com o mundo, não é? Estes acontecimentos internacionais, como por exemplo os primeiros Jogos Africanos da Praia em 2019, qual é o contributo que eles têm para a ligação, nomeadamente à África? Sim, as saídas para fora de Cabo Verde foram fundamentais para a continuidade e crescimento do Reis de Polon. Portanto, seria impossível. Nós tivemos a sorte de estar em grandes festivais e de estar em contato com grupos incríveis. E quando eu digo, por exemplo, que eu vi o Bill T. Jones à minha frente, ouvir a Nancy Smith e ter aulas com ela, pronto. É uma coisa, é um privilégio que poucos bailarinos tiveram. Portanto, isto, ter 15 dias de aulas com a Nancy Smith, a senhora foi coautora do contrato de improvisação, pronto, é um privilégio. Pronto, isso só é possível estando no Reis de Polon, noutra companhia com essa estrutura, porque para ver o custo, em termos financeiros, para um bailarino jovem ter essa possibilidade de estar 15 dias
com estes senhores da dança. Portanto, o Reis de Polom possibilita isso, pelos contactos, pelo respeito também que foi ganhando e também pela percepção das pessoas que organizam isso, que o Reis de Polom precisava desses contactos. Isso é uma coisa. A nível nacional, o Reis de Polom, também pelo percurso, a minha pessoa, comecei a ser convidado para fazer a direção artística de eventos importantíssimos em Cabo Verde. E os Jogos Africanos de Praia, em termos desportivos, foi o evento mais importante que existiu mais de Cabo Verde em toda a sua existência. Estamos a falar de uns Jogos com participação de 40 países e em que toda a abertura, esses Jogos, toda a filosofia desse jogo assenta na filosofia olímpica, portanto, toda a estrutura é igual, só em menor escala. Portanto, eu posso dizer, relativamente jovem para desempenhar esse cargo, ter-me dado essa confiança foi incrível. E fizemos outro também, que eu fui diretor, que foi o 4º Fórum Nacional de Desenvolvimento Local, que foi um evento também grandioso para Cabo Verde. Esses 2 eventos, eu fiz a direção artística e acabas por ter a oportunidade de conheceres e também das pessoas te conhecerem, conhecer o teu trabalho e ver também que em Cabo Verde há pessoas capazes de desempenhar funções nesse nível. Claro, tive uma equipa e as coisas decorreram muito bem e temos já convite também para coordenar a participação artística em Cabo Verde nos Jogos de Paris para o ano. Portanto, por ver, isso mostra também a confiança e essa experiência, posso dizer que em termos de criação da peça de abertura que eu criei, uma peça de palco, uma peça com uma exigência mais intimista do espaço fechado, era uma praia de mar, com milhares de pessoas a ver aí, a exigência em termos de criativa, em termos de coreografia, de toda a performance, foi elevada. Portanto, eu trabalhei nesses Jogos Africanos com 100 artistas de várias nacionalidades, além de ter coreografado toda a entrada dos atletas com as bandeiras, portanto, para ver toda essa exigência, desde a parte mais solene, que são as bandeiras, para seguir esta filosofia olímpica, para não se cometer quase nenhum pecado, até chegar ao palco, as pessoas terem uma performance de abertura nesse nível. Claro, claro. Portanto, digamos que são mega eventos, não é? Ou seja, é principalmente uma escala e uma responsabilidade, ou seja, um maestro de muita gente ao mesmo tempo e com uma maneira de pensar, se calhar, diferente. Qual é que tu achas que foi a tua principal inspiração, para lá da investigação que obviamente fizeste? Para esses jogos ou no geral? Geral, para este tipo de eventos. A inspiração, eu joguei basquete, antes de fazer dança, eu joguei basquete, então eu conheço muito bem esse tipo de competições, eu conheço toda essa garra que os atletas colocam no que fazem. E eu sabia, fui para o espaço dos jogos com vários meses de antecedência e via toda a dinâmica, principalmente dos esportes náuticos, porque a abertura foi, antes da parte performativa, teve para isso 40 pessoas em bote, um surf com as velas, um kitesurf, toda essa parte visual que quando chegas aí no Sul, não sei se a Cristina já esteve no Sul, na Santa Maria, sim. Lá tem uma dinâmica de velas, barcos, botes, mergulho, todas essas chegadas, saídas de pessoas, foi essa dinâmica que nós acho que conseguimos levar para o palco. E a inspiração veio daí, de toda essa flutuação por causa do vento, tudo que você vê no salmão está sempre em movimento. Que as pessoas, chega um grupo de 1000 pessoas para um hotel, na semana seguinte já sai, enquanto está no outro hotel, há essa demanda. E toda a parte dos esportes náuticos, etc., tem essa dinâmica, tem esse ritmo, aí a inspiração, e aí tens que ter uma estrutura, tens que conhecer muito bem, profundamente a cultura cabo-verdiana, os elementos, a tua identidade, quais são os aspectos da tua identidade que tens que colocar nestes trabalhos. E aí, pronto, é misturar esses ingredientes e tentar fazer uma performance que acabou por correr bem e toda a gente ficou feliz com isso.
José Emanuel do Rosário Gonçalves Brandão. Este é o nome que está escondido atrás de Mano Preto, não é? Podemos saber a história deste nome porque tu és conhecido universalmente? Sim. A minha mãe é aqui de Santiago, meu pai é de Fogo, então nós passamos 5 anos, eu nasci em Santiago, depois fui para o Fogo 5 anos. A estrutura social do Fogo tem uma exigência quase que os irmãos, as irmãs ou os irmãos mais novos chamam aos mais velhos de Mano. Como eu tenho um irmão que é mais clarinho, ficou Mano Branco, eu fiquei de Mano Preto para poder diferenciar. Quando a minha mãe e meu pai chamavam Mano, respondemos os dois. Então acharam colocar esse nominho preto, que eu sou mais escuro, porque nós somos 6, em que 3 são mais escuros e 4 mais clarinhos. Então ficou Mano Preto e Mano Branco. Assim já são 7, são 3 mais escurinhos e 4 mais brancos. Já haviam 7. Essa história é muito engraçada, portanto, é muito comum esses nominhos em Cabo Verde, não é? As pessoas são sempre conhecidas. Tem um nominho, sim. É. E os artistas, particularmente, eu acho que todos os artistas de Cabo Verde que eu conheço têm um nominho. É, mas isso... Botar o nominho que vem de criança. É. Alguns mudam, mas a maioria aguenta, porque muita gente diz, esse é teu nome, assim. Às vezes esqueço-me que eu tenho esse nome de batismo, uso muito pouco, só quando eu vou tirar mas isso implica também uma grande proximidade, não é? Uma familiaridade entre as pessoas, não é? Exatamente. Sim, as pessoas já conhecem, mesmo quando vêm amigos meus de fora, quando chegar no aeroporto, diga Mano Preto, toda a gente me conhece, mas se for dizer o meu nome, ninguém sabe quem é. Exato. Como é que isso passa, ou seja, estamos a falar de uma característica cabo-verdiana, não é? Como é que se reflete no meio artístico, na confiança entre as pessoas que chegam, ou seja, claro que vocês, entretanto, já têm uma fama em Cabo Verde e fora que não tinham ao princípio. Como é que é a abordagem? Como é que vocês captam jovens? Como é que a Reis de Polon faz comunidade? O Reis de Polon nós aqui fazemos muitas apresentações, quase que tudo que é evento institucional, aberturas, encerramentos, eventos de angariação de fundo, o Reis de Polon está presente. E nós temos uma comunicação social que dá muito destaque à parte cultural desses eventos institucionais. O jovem está em casa, vê o sonho dele de aparecer na televisão, e eu acho que não é só isso, sabe que o Reis de Polon, além de ser uma escola onde pode aprender e desenvolver os seus skills, também tem hipótese de viajar, tem hipótese de seguir os sonhos, de fazer um curso lá fora. A juntar tudo isso é um grande chamariz para os jovens. Mas sempre, é claro que alguns vão, mas vão mais com esse chamariz de viajar, de aparecer na televisão, mas a exigência, o treinamento é tão intenso que não aguenta. Mas os que de fato querem fazer dança, tipo, numa semana podem aparecer 5, ou no mês 5 pessoas. Continua, os outros quase. Neste momento, a estrutura da escola, estamos com, deixa eu ver, para aí 8 alunos, temos 4 que neste momento são professores formados. São professores que dão aula no ensino secundário e todos os 4 anos que tiveram a fazer o curso, eles dão aula de parte de cultura na escola e fizeram no Reis de Polon. Portanto, temos uma professora agora que entrou no Reis de Polon com 10 anos de idade, agora está com 30, que fez toda a sua formação. Temos mais 5 professores neste momento com formação superior e que são da escola do Reis de Polon. Portanto, quase que não há entrada, há mais 3 ou 2 que vão flutuando. Mas há pessoas que vêm, querem aula pontual, quer pessoas que vêm de fora, quer pessoas aqui. Mas a estrutura da escola nunca ultrapassa 12 pessoas. Já tivemos uma escola com 60 crianças, 70 crianças, mas por opção decidimos que não tínhamos condições de continuar a dar uma atenção com uma pedagogia muito boa, mas esses alunos foram encaminhados para 2 escolas aqui que estão a funcionar até agora muito bem. Portanto, nós optamos porque a escola tinha 2 faixas etárias, uma que ia dos 5 aos 12 e uma com mais adolescente. Então optamos por ficar com esses adolescentes que agora já são todas mulheres com 30, 32 anos, estão na escola. E só eles que neste momento sustentam. A companhia vai sair daqui a 2 dias. Quem fica aqui somos a escola
vão ter que temos vários compromissos aqui para fazer animação, aberturas de eventos. São esses alunos que agora já há uma confiança da minha parte como diretor artístico em que pode dar conta do recado e vão fazer isso. E eles que vão sustentar essa atividade. Mano, como é que é a relação institucional com a tutela da cultura em Cabo Verde? Afeta serem governos diferentes e serem pessoas com, portanto, os ministros serem pessoas com mais ou menos sensibilidade, ou a Reis de Hipolon, no fundo, é independente e segue a sua linha? Sim, mas é super independente. Acho que nós não temos, geralmente, uma companhia não existe como em Portugal, que há subsídios, né? Anual, bianual, trianual, como as companhias recebem. Aqui não há. O Ministério tem um projeto interessante, que são os editais. Lançam os editais e as pessoas concorrem. Mas o Reis por concorrer uma vez, ganhamos, e por opção pensámos que podíamos dar oportunidade a outros grupos. Agora, nesses últimos 3 anos, bailarinos dos Reis de Hipolon, de forma independente, têm concorrido para os editais. E sempre têm sido agraciados com esse edital, que nós agradecemos. Mas o Reis de Hipolon, como instituição, posso dizer que não temos relação de apoio ou pedido de apoio com nenhuma instituição cabo-verdiana. Portanto, também não têm nem positivo nem negativo. É uma relação independente. Uma relação normal e muito respeito. Somos convidados também para os eventos de governo, da Câmara, a maior parte da instituição do Estado nos convida para eventos que acham que podemos dar a nossa contribuição. Mas a relação é normal. Pontualmente, quando solicitamos os vistos, pedimos ao Ministério também para dar uma pressão, tem feito muito bem. Eu sei que se nós pedirmos os apoios, eles vêm, percebe? Sim. E optamos por não pedir agora, porque também estamos a ver que tipo de apoio pedir, o que vamos fazer com esse apoio, etc. Mano Preto, 1991-2023, passou uma data de tempo. Como é que projetas Reis de Hipolon e todo este conjunto de atividades no futuro? Qual seria o grande desejo? Pertinente, porque eu estou numa fase de reflexão profunda. Nós, em novembro, fazemos 32 anos, estamos com vários projetos de lançamento dos nossos trabalhos em vídeo, o trabalho que nós fizemos no CCB, que a Cristina até escreveu sobre isso em 2000, o Pantera, que é o CD Matrix, sim. Esta peça, o Peto, que foi gravado pela Catarina Alves Costa. Vamos lançar esse trabalho. Há uma tese de doutoramento de uma americana, que também é bailarina, que também fez sobre o Reis de Hipolon, passou 6 meses aqui. Essa foi a tese de doutoramento que ela fez. Vamos publicar essa tese de doutoramento e vamos estrear peças e vamos estar no Mindelato com essa peça Coração de Lava, também com várias peças a solos de bailarinos do Reis de Hipolon. Isso é um projeto da Gulbenkian, que são as mostras da Gulbenkian, que vai ser um projeto de mostra de trabalhos de solos apoiado pela Gulbenkian, que o ano passado aconteceu no Mindelo, mas correu muito bem. Quero repetir isso no Mindelato este ano. Portanto, a sua pergunta é muito importante, porque eu só depois desse mês intenso, novembro, é que podemos perspectivar. Há um projeto de circulação dos solos, a sorte que os 4 bailarinos do Reis de Hipolon, que são um núcleo forte, têm solos neste momento. Eu estou a ver o futuro próximo, também a tendência mundial, é uma circulação internacional mais a nível com solos. E não estou a ver uma estrutura do Reis de Hipolon com 8 pessoas a conseguir viajar na mesma quantidade dinâmica que se fez no passado. Portanto, acho o futuro da forma mais constante e mais dinâmica serão os solos dos bailarinos do Reis de Hipolon e, pontualmente, quando achasse bem, fazer apresentações com a companhia. Mas assim, no futuro próximo, isso estou a ver. Aulas diárias, claro, pesquisas, criações, aprendizagem, etc. E Cabo Verde, nestes 30 anos, projetou-se no mundo? Sim, completamente. Cabo Verde, nós, cabo-verdianos, devemos estar orgulhosos do nosso país. Somos um exemplo na África. Há muita coisa que precisa melhorar, é claro, mas
a evolução é visível. E não há como não reconhecer isso, é visível. As pessoas estão com esperança. Há flutuações, claro. Há coisas que podiam estar melhor, há coisas que já estiveram, estão piores, mas podem estar piores, estão melhores. Mas Cabo Verde é um exemplo, acho, no mundo. Muito obrigada, Mano Preto. Obrigada por esta conversa. Foi um prazer enorme. Obrigada.